Nesta edição do MPSP+, nós vamos conversar um pouco sobre a atuação do Ministério Público no sentido de fazer das escolas ambientes mais seguros, em que prevaleçam a cultura da paz e a valorização da pluralidade. O nosso convidado é o Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, de Campinas. Doutor, em debate recente promovido pela Diretoria Regional de Ensino, o senhor defendeu o fomento às práticas restaurativas nas escolas. De que maneira isso pode ser feito? As práticas restaurativas, elas ganham especial importância, né, nos tempos em que estamos vivendo, onde os estudantes passaram bastante tempo em casa durante a pandemia, longe do convívio com seus colegas, do convívio social. E isso, lamentavelmente, trouxe, a gente percebe, um agravamento nas relações interpessoais, ocasionando maiores conflitos, inclusive, no interior das escolas. Diante disso, as práticas restaurativas ganham especial relevância na medida em que os estudantes são chamados, juntamente com a comunidade escolar, professores, funcionários, a discutirem os problemas, como, por exemplo, um desentendimento entre alunos em razão de bullying, né? Entender o que está por trás daquilo e buscar em conjunto uma forma de respeito, onde as pessoas possam se tratar, não é, de uma maneira respeitosa e entendendo o mal que aquela conduta, não é, no caso do bullying ou outras, trazem para os seus semelhantes. E a questão da diversidade? De que forma esse valor pode ser tratado com os alunos? A diversidade é um valor previsto, inclusive, na nossa Constituição, não é? É um valor universal e é um tema que merece, precisa ser tratado cada vez com maior intensidade nas escolas, inclusive, para que as pessoas tenham a exata ou a real dimensão, não é, da importância civilizatória de tratar o seu semelhante de uma maneira respeitosa, educada, não é, entendendo as opções, seja de orientação sexual, seja em razão da cor da pele ou de uma condição social, enfim, todos ali são estudantes, estão ali no ambiente escolar para aprender e todos merecem respeito. Nesse sentido, é importante que as escolas, como foi feito, por exemplo, numa escola aqui em Campinas, em razão de um episódio ocorrido, onde um pré-adolescente sugeriu que se fizesse um trabalho sobre a comunidade LGBT em razão do dia que se comemorava. Esse estudante foi repreendido no grupo de WhatsApp da escola. Isso gerou uma insatisfação compreensível por parte dos responsáveis por esse pré-adolescente, que levaram o caso à frente, fizeram uma representação que chegou à Promotoria de Justiça. A promotoria instaurou um procedimento e, juntamente com a escola, procuramos ampliar, procuramos com que a escola entendesse a necessidade de fazer um projeto para que a diversidade fosse discutida de forma mais abrangente. Essa escola, inclusive, já tinha alguns trabalhos de discussão sobre a diversidade, não é? Mas a partir desse projeto, que resultou num trabalho muito interessante, não é? Onde, numa determinada data, essa escola levou diversos profissionais para conversar com os estudantes, com seus responsáveis também, e esse trabalho continua, não é? Ele é contínuo e haverá de ter prosseguimento no ano vindouro. A Constituição Federal
prevê a gestão democrática das escolas. Isso acontece de fato? Olha, esse é um desafio, né, para que é um valor, não é, a democracia, a gestão democrática, a pluralidade, enfim, são valores colocados na nossa Carta Magna e que devem ser buscados pelas escolas. Em que sentido? No sentido de dar voz à comunidade estudantil, seja através dos seus grêmios, né, incentivando a criação de grêmios estudantis, aos representantes de classe, aos estudantes em geral, assembleias, não é? Ouvir os professores também, os funcionários, enfim, essa gestão democrática ela é fundamental e encontra amparo, inclusive, na nossa Constituição Federal. Portanto, a escola que trabalha com essa diretriz, ela não apenas dá cumprimento a um importante preceito constitucional, como também cria um ambiente onde todos daquela comunidade escolar possam se sentir parte integrante desse movimento de construção, não é? de um estudo mais aprimorado, onde as pessoas se interessem pela educação, pela escola, enfim, todos são chamados a contribuir com as atividades daquela determinada escola. Portanto, não é? É um preceito, é um jogo de ganha-ganha. Não é? É bom para a escola, é bom para a comunidade escolar, e de sobra ainda dá cumprimento aí ao importante preceito constitucional. E como o Ministério Público pode contribuir para que isso se materialize? O Ministério Público pode contribuir no fortalecimento desse importante preceito constitucional, gestão democrática das escolas, dialogando com as escolas, se aproximando das escolas, se fazendo presente nas escolas, não é? Então, seja em reuniões também com os dirigentes de ensino, com os diretores de escola, como recentemente tivemos a oportunidade de fazer. Então, essa presença do promotor de justiça, não é? Ouvindo também os reclamos das comunidades escolares, é importante no sentido de fomentar e de valorizar a gestão democrática das escolas, o que se dá com diversas iniciativas, não é? Como o fortalecimento dos grêmios estudantis, os conselhos de escola, não é? Em Campinas mesmo houve a tentativa de se criar uma escola cívico-militar e houve uma resistência muito grande da comunidade estudantil, escolar, ainda que alguns pais defendessem esse modelo, mesmo sem conhecê-lo a fundo, mas o que se constatou é que não houve uma consulta prévia aos conselhos municipais, inclusive ao próprio conselho da escola, né, que precisava ser consultado. Então, com base na falta dessa consulta, o Ministério Público, numa ação, conseguiu obstaculizar a implantação dessa escola cívico-militar no município de Campinas, porque não houve essa consulta que seria necessária, não é? A comunidade escolar precisa dialogar, precisa entender, não é, para tomar aí a sua decisão. E isso faz parte também da gestão democrática de uma escola. Doutor, eu creio que nos últimos anos ocorreu um grande avanço na oferta de vagas na rede pública de ensino, mas em relação à qualidade do ensino, não ocorreram grandes mudanças. Está correto esse diagnóstico? Quando o Brasil será efetivamente um país da educação, um país que prioriza a educação? Lamentavelmente, esse diagnóstico é verdadeiro, não é? Porque se nós formos analisar
A avaliação, né, do ensino no nosso país, inclusive com índices internacionais, do PISA e tudo mais, a gente vai ver que não houve realmente um grande avanço, né? Então, é um desafio que se coloca para a nossa geração, eu diria até, não é? A melhoria da qualidade do ensino. É possível, né? Nós temos exemplos aí de alguns municípios, ou mesmo até estados, que conseguiram avanços importantes na área educacional. De que forma? Valorizando os professores, valorizando o próprio ensino de período integral, não é? A estrutura física das escolas, não é? E o que dirá, então, às vezes, da falta, inclusive, de professores. Né? Então, às vezes o que acontece? Né? O Ministério Público cobra, olha, está faltando professor em tal escola. Aí você vai verificar, mediante a cobrança, não, mas o edital foi feito. A questão é que não apareceram interessados, né? Já me deparei com uma situação assim alguns anos atrás. E aí você vai ver, então, que o problema é muito mais complexo, né? Por que não existiram interessados naquela vaga de professor? Será que o professor está tendo a devida valorização? A gente sabe que precisamos melhorar muito nesse quesito. Então, esse é só um dos vários quesitos que precisam de atenção. Outro seria, por exemplo, avançarmos na inclusão dos estudantes com deficiência, não é? O atendimento educacional especializado. Temos conseguido, sim, alguns avanços, mas precisamos de fato, avançar muito mais. Então, a escola, não é? Ela é um retrato do desenvolvimento de uma sociedade. Doutor Rodrigo, agradeço muito a sua gentileza de ter concedido essa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, muito obrigado e um abraço. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.